Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao mais novo podcast aqui transmitido pela TBC, o podcast Goiás Agro, esse podcast que foi criado para a gente poder discutir aqui os principais assuntos do agro no Brasil, aqui no estado de Goiás, e para nós é um prazer ter aqui a sua atenção, poder ter aqui você participando também conosco. Então, a partir de hoje, nós pedimos que você nos acompanhe semanalmente aqui. A cada semana iremos ter aqui a presença de uma personalidade que vive o agro no seu dia a dia, para a gente falar das oportunidades, dos desafios e todo o panorama desse segmento tão importante para o nosso estado. E para apresentar esse podcast aqui juntamente comigo, eu tenho aqui a companhia do meu amigo Pedro Maia, que é engenheiro agrônomo, né, também criador aí de empresas envolvidas com o agronegócio do nosso estado, vive o dia a dia do agro, atualmente também é o nosso gerente da Estação Experimental Nativas do Cerrado, aqui em Goiânia, da Emater Goiás, e juntos nós vamos estar aqui, como eu disse, a cada semana recebendo personalidades. Sejam bem-vindos, Pedro, e vamos lá iniciar esse mais novo podcast aqui no nosso estado. Vamos para cima, Rafael. Gratidão aí pela oportunidade de sentar numa bancada tão seleta com grandes personalidades do nosso agronegócio, né? Você falou que a gente vai falar do agronegócio de Goiás, mas Goiás impacta o mundo, né? Porque daqui sai carne, daqui sai café, daqui sai soja, sai milho, sai tudo quanto é coisa boa desse mundão velho sem porteira. E hoje, no tema do nosso episódio, é falar aí sobre o agronegócio em Goiás e quais são os desafios e as oportunidades que nós estamos enfrentando. A gente está vendo que a gente está num momento geopolítico badalado, né? Taxação daqui, taxas daqui, taxas de lá, e tá todo mundo sofrendo, e é um tabuleiro de xadrez onde o mais inteligente acaba vencendo. Então, o nosso convidado de hoje, ele tem uma grande expressão política também dentro do nosso setor do agronegócio. Ele é produtor rural, presidente do sistema FAEG-Senar e do Conselho Deliberativo do Sebrae Goiás. É o primeiro vice-presidente da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil e é ex-deputado federal por Goiás. Nosso convidado é o Zé Mário Schreiner. Seja bem-vindo, doutor Zé Mário. Obrigado, meus cumprimentos ao Pedro aí. Nossa alegria poder estar participando desse primeiro podcast agro, né? Sem dúvida nenhuma, é uma ideia brilhante onde, através da TBC, as pessoas, a nossa audiência qualificada pode estar mais informada, pode ter informações recentes de tudo que acontece no setor agropecuário e que repercute em toda a sociedade, sem dúvida nenhuma. O Rafael também, nosso presidente da Emater, os nossos cumprimentos pelo trabalho que ele vem desempenhando à frente da Emater, essa instituição tão importante na assistência técnica, na extensão rural, também na pesquisa, a qual eu quero cumprimentar pelo trabalho, e, é claro, extensivo a todos os colaboradores e a todos aqueles que colaboram com esse importante trabalho. Zé Mário, um prazer poder recebê-lo aqui. Nós fizemos questão de lhe convidar aqui para participar desse primeiro episódio aqui do podcast Goiás Agro, porque de fato você aí é a maior liderança, né, do agro nosso aqui no estado, né, juntamente com o nosso governador Ronaldo Caiado aí já há longos anos vocês vêm nessa luta em favor do agro, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Hoje você, né, à frente da FAEG Goiás também, né, junto aí também o Conselho Administrativo do Sebrae, também um dos vice-presidentes da CNA, e a nossa torcida é que logo logo o senhor se torne aí também o presidente para nos representar a nível nacional. Mas para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, Zé, eu queria que você se apresentasse um pouco aí para quem está nos assistindo, né, falar um pouco da sua trajetória, né, se você, de onde você veio, como que foi aí o início disso tudo para você se tornar essa liderança consolidada no agro aqui do nosso estado. Que tem muito a aprender ainda, né? A vida da gente é um aprendizado cotidiano, todos os dias a gente aprende um pouco. O Zé Mário nasceu em Santa Catarina, no município de Porto União, é filho de pequenos produtores. Meu pai criou 7 filhos, né, na roça, tirando leite todos os dias. Enfim, então a gente desde o berço, do nosso nascedouro ali, nós somos vinculados, né, ao setor agropecuário.
Saí de casa muito cedo ainda, com 9 anos de idade, para poder estudar na época, e até hoje ainda, algumas regiões remotas do Brasil, se as pessoas quiserem ter uma oportunidade maior, tem que sair. Né? Com 9 anos de idade eu saí de casa. Também tive que arrumar meu primeiro emprego aos 9 anos. 9 anos, você saiu de casa? 9 anos. Caramba. 9 anos de idade, saí de casa, né? E foi ali, tive que arrumar meu primeiro emprego. Foi um emprego muito qualificado, né? Eu fui lavador de pratos para poder ali ganhar o pouso e a boia e, claro, com isso também ali dar os primeiros passos. E concluí ali os estudos e vim embora para Goiás ainda muito jovem, com 18, 19 anos, apenas com sonhos. E eu posso fazer uma afirmação muito clara aqui, muito firme, né? Primeiro, a gente tem que agradecer a Deus por toda a oportunidade que a gente teve na vida, não só eu, mas os meus outros 6 irmãos, né? Todos aí que tiveram uma dificuldade muito grande na sua infância, mas que também isso forjou a todos aí para que a gente pudesse estar lutando, trabalhando e, é claro, buscando um espaço e com isso também tendo uma sensibilidade muito grande em relação àquilo que a gente pode fazer ou estender a mão para que as pessoas também possam ter e gerar essas oportunidades. E eu também tenho uma segunda gratidão muito grande, que é o povo goiano, que me acolheu tão bem. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade. Eu conheço o Brasil praticamente todo, conheço vários países do mundo, e não há um povo mais acolhedor, mais solidário do que o povo goiano. Acolhe todas as pessoas que vêm de fora. Goiás é um estado que deu e dá oportunidade a todos, né, aos cidadãos que aqui nascem, aos cidadãos que vêm de fora, e graças a Deus eu não tive a oportunidade de nascer em Goiás, mas tive a oportunidade de escolher Goiás para viver. E aqui, sem dúvida nenhuma, comecei muito cedo já na vida aqui, comercializando fertilizantes, comercializando calcário ali na região de Mineiros, de sementes, né? Logo depois também começamos numa atividade agropecuária, né? Eu e meu irmão também veio para cá, e a gente já desde sempre lidando ali com a questão do classismo, seja através do associativismo, cooperativismo, também o sindicato patronal, né, o sindicato que realmente ali defende o setor produtivo. E a vida foi seguindo, né, os passos, viemos seguindo os passos. Em 2002, eu fui escolhido como secretário da Agricultura do Estado de Goiás, uma oportunidade muito importante. Depois tive a oportunidade, Rafael, de presidir a Emater, né, por 2 anos, e assumi a FAEG em 2008. E muito dessa trajetória de vida, esse aprendizado, essa jornada de vida, ela faz com que também nos ajude e nos impulsione com toda a nossa equipe a você desenvolver um trabalho junto às nossas bases, junto aos produtores rurais, principalmente aos pequenos produtores, às pequenas propriedades, para que eles possam se desenvolver, porque muitas vezes as pessoas olham assim, olha, se o produtor rural desenvolver, ele desenvolve a si e a sua família. Sim, mas ele também desenvolve o seu município, desenvolve o seu estado e desenvolve o seu país. Então, você criar oportunidades a essas pessoas, sem dúvida nenhuma, você também está ajudando no desenvolvimento, né, do seu estado, do seu município e do seu país. Então, essa tem sido, aqui de forma muito rápida, uma trajetória de vida. Em 2018, tive a oportunidade de ser candidato a deputado federal, fui eleito. Em 2022, decidi não disputar a reeleição, né? Escolhemos ali uma vereadora de Rio Verde, que foi a Marussa Boldrin, elegemos ela, né, com todo o apoio das nossas bases, aí elegemos ela deputada federal, está lá no mandato, enfim. E agora, é claro, estamos aí sempre atentos e prontos a poder colaborar, né, com a nossa classe, com a classe produtora rural, mas também poder desenvolver um trabalho junto ao SEBRAE, né, junto aos pequenos empreendedores, com metas extremamente arrojadas, com metas extremamente ousadas, e fazer com que isso possa se traduzir num resultado positivo para o nosso estado de Goiás. Perfeito, Zé. E assim, a gente tem que tirar o chapéu, né, Rafael? Principalmente pro povo gaúcho, porque eles abandonavam tudo lá que tinha lá no sul e saía quebrando esse cerradão, subindo aí Goiás, Mato Grosso do Sul, desbravando o nosso
sertão brasileiro, né, Zé? E o povo goiano é acolhedor mesmo, né? Aqui você fica amigo, no outro dia você já tá na casa fazendo churrasco e todo mundo conversando e confraternizando junto. Ô Zé, e aí então em 2002 foi quando você assumiu o seu primeiro cargo público, digamos assim, enquanto secretário de Agricultura, não foi isso? Foi. Então, antes de você assumir essa parte, de começar essa vida, essa jornada pública, teve algum momento assim, algum desafio muito grande que você parou, pensou e que você lembra que marcou sua vida dessa época? O desafio você enfrenta no dia a dia, né? Agora, para quem iniciou a parte da agricultura aqui em Goiás, nos anos 90, na virada dos anos 2000, realmente enfrentou uma dificuldade enorme, né? E acho que aí está a grandeza do setor agropecuário do Brasil, do agro brasileiro, que às vezes as pessoas não entendem. E muitas vezes as críticas que são colocadas em cima do setor agropecuário são inverídicas, né? Elas são narrativas equivocadas que são criadas, né? Mas se você observar bem, você fala em desafios, né? Nos idos de 1990, você colhia aí 30 sacos de soja por hectare. Eu pergunto ao Rafael, que está aí na luta aí hoje com pesquisa e tudo mais. Hoje, de 90 para cá, são 30 anos, isso no espaço temporal de humanidade. Não é absolutamente nada, é um lapso de tempo. Segundo. Agora, você pensar que de 30 sacos, você que é engenheiro agrônomo, você hoje produz 80 sacos. Olha qual é o setor da economia mundial que cresceu tanto. Não, desenvolveu. 30 sacos hoje em dia você não paga nem a conta, né, do Então, plantio, né? Tudo aumentou, mas assim, o salto tecnológico que houve Gigantesco. no setor agro brasileiro. Então aí as pessoas perguntam, quando você vai, mas qual é o segredo do agro brasileiro? Pesquisa, ciência, tecnologia. E a gente pode dizer, né, Zé, que o agro é um dos segmentos que mais absorveu as tecnologias avançadas, né? O agro Exatamente, nosso. eu ia concluir. Por isso que avançou E aí, tanto. Lá dentro da propriedade, é um produtor que absorve essa tecnologia e aplica ela. E isso dá resultado, né? Milho, por exemplo, eu gosto sempre de fazer essas comparações. Você colher 50 sacos de milho hoje, você colhe 200 por hectare. 200. Safrinha. Mineiros, Rafael, então, potência. Safrinha colhendo 200 sacos por hectare. Um negócio assim... Safrinha não, segunda safra, né? Mas é um negócio assim inacreditável. Você colhia 50 sacos de milho, hoje você colhe 200. Aí as pessoas olham para um smartphone, coisa... É muito bom isso aqui, né? Quando pessoas do bem usam. Agora, quando os filhinhos do mal usam, que não é bom, não. Mas vamos lá. Aí as pessoas pensam assim, nossa, isso aqui substitui um monte de coisa. Substituiu a máquina fotográfica, substituiu o gravador, substituiu o telex, não sei o que, o fax, tá tudo aqui. Aí a pessoa, nossa, isso aqui tem uma evolução, uma tecnologia danada. Né? Pega esses iPhone 16 aí e tal. Num grão de soja e num grão de milho, você tem mais tecnologia embarcada do que no smartphone mais avançado do mundo. Concordo. Mais tecnologia embarcada dentro de um grão de milho. Então as pessoas, um grão de milho, vai lá ver a tecnologia, vai lá ver os investimentos que foram feitos para fazer essa semente ser mais produtiva. Desde o milho crioulo ali, né? Pega aqui e vai ver o que mudou. Então para você ver a evolução que houve. Vamos lá para o lado da pecuária. A vaca, nossa vaquinha de leite era 4, 5, 6 litros de leite. Hoje é 30 litros assim, 30 litros raso, média. Média baixa nível de pasto. Nosso boi morria morria não pode falar porque às vezes o pessoal entende mal. O nosso boi ia para o frigorífico com 4 anos, 5 anos. Hoje, 1 ano e meio. O frango de granja, não o caipira. O caipira ele demora mais um pouco. Mas o frango de granja era 60 dias, 56. Hoje é 42. Então, vocês vejam bem, qual é o setor da economia brasileira mundial que desenvolveu tanto quanto o setor agro do Brasil? Nenhum, absolutamente nenhum setor desenvolveu tanto. Usando o mesmo espaço físico, usando os mesmos recursos naturais, apenas fazendo com que esse setor evoluísse e desse essa grandeza hoje que o Brasil tem perante o cenário mundial quando você fala em segurança alimentar, quando você fala em alimentar a população, que é uma preocupação constante, apesar
dos problemas geopolíticos que nós vivemos hoje, mas ainda a segurança alimentar ela é extremamente importante. O Brasil está no centro da mesa. Não há um país no mundo que tenha essa condição e que tenha todo esse potencial. E dentro disso, o Goiás também ele se destaca no cenário brasileiro por ser ainda um estado que ele pode ainda dar muitas respostas ao país e ao mundo. Zé, e nós já entramos no assunto, né? Mas o tema hoje nosso principal aqui do nosso podcast é justamente falar sobre o agro aqui, principalmente em Goiás, né? E falar dos principais desafios e oportunidades. E você que vive, né, esse dia a dia aqui em Goiás, sempre ouvindo, né, o produtor lá na ponta, a gente queria que você também nos passasse aí na sua visão hoje, nesse cenário do agro em Goiás, os nossos principais desafios e também, claro, em todo momento de desafio você tem as oportunidades que a gente ainda tem para avançar aqui em Goiás. Eu observo que Goiás vem crescendo em todos os sentidos, né? No setor agropecuário, economia de uma forma geral, desenvolvimento social, né? Hoje o governador Caiado, que de toda forma tem aí se destacado na área de segurança pública, na área da educação também, na área aí da regionalização da saúde, tem sido aí um exemplo, né? Também os programas sociais do governo que são extremamente arrojados. E o setor agropecuário ele não fica atrás. É claro que você tem o setor privado que ele impulsiona tudo isso, mas também há uma presença do governo e uma preocupação bastante grande do governo, haja visto a integração que o governo tem hoje com as instituições, com as entidades. A própria Federação da Agricultura tem um relacionamento e uma parceria muito forte com o governo do Estado, com o SEBRAE, né? A própria Federação da Indústria. Posso falar isso, né? O Fórum Empresarial hoje tem uma proximidade, uma atuação muito forte com o governo. Então, isso é muito importante para que se desenvolva. E é claro que nós temos crescido bem acima da média nacional, inclusive no setor agropecuário. Mas eu vou mais longe. Eu não tenho dúvida nenhuma que Goiás vai ser o segundo maior produtor do Brasil. O segundo. Hoje nós somos o terceiro, é claro, em função da quebra de safra do Rio Grande do Sul. Nós seríamos o quarto, né? O Rio Grande do Sul o terceiro, mas em função dessa quebra de safra nós somos o terceiro. Mas eu acredito e tenho a convicção que em um curto espaço de tempo nós vamos ser o segundo maior produtor e justifico por quê. Se você pegar toda a região do Vale do Araguaia, e aí eu quero falar de desafios, né? Se você pegar ali de Montes Claros até acima de São Miguel do Araguaia, ali na divisa com o Tocantins, você tem praticamente 400 quilômetros de comprimento, ali, de extensão, às margens do Araguaia. Se você for considerar também a largura aproveitável, você vai ter em torno de 100 quilômetros. Então, são 4 milhões de hectares. Se nós aproveitar 50% disso, são 2 milhões de hectares que podem ser incorporados ao processo produtivo. E aí, todos nós, e vocês sabem muito bem, Rafael, o trabalho que vem sendo feito já na região nordeste do estado, ali no Vão do Paraná, com fruticultura e tudo mais, mas o potencial também da região nordeste, ele chega aí a beira aí de 1,5 milhão de hectares. Se eu somar com os 2 milhões do Vale do Araguaia e mais algumas outras regiões, eu posso chegar aí a 4 milhões de hectares, incorporar no processo produtivo. E já para não assustar os ambientalistas de plantão, que com certeza estão atentos a qualquer conversa, né? Não precisa derrubar nenhuma árvore, não. Nós vamos só renovar as pastagens, vamos ali trabalhar, né? E se for também preciso, é claro, e a lei permite isso, né? A supressão vegetal, mas é uma pequena parte, a gente acredita que só naquilo que a gente pode compor de agricultura integrada com a pecuária, nós conseguimos aí colocar 4 milhões de hectares. Hoje nós cultivamos aí 6 milhões e pouco, né, com safra, safrinha e tudo mais. Então vocês vejam bem que nós podemos chegar aí a 50 milhões de toneladas de grãos, né, podemos ampliar o nosso rebanho bovino, a nossa produção de carne, nós temos um potencial enorme. Quais são os desafios? Primeiro, energia elétrica. Nós temos uma deficiência muito grande de energia elétrica. Talvez não seria nem tanto de distribuição, mas de linhas de transmissão.
linhas pesadas, linhas que dependem aí de licitação do governo federal, né, para que cheguem energia elétrica e depois elas sejam distribuídas. É claro que nós não vamos aí também poupar a nossa companhia aqui de distribuição de energia elétrica no estado, que vem melhorando paulatinamente, mas muito aquém ainda da necessidade de que nós temos para desenvolver o estado de Goiás. Então, a questão de energia elétrica é uma. Segundo, é a infraestrutura de pavimentação ou a infraestrutura rodoviária. Nós tivemos há poucos dias, com o governador, vice-governador Daniel Vilela, ali na região de Jussara, ali na chamada Estrada do Boi. São 70 e tantos quilômetros que nós temos ali numa rodovia municipal. Esses 70 e poucos quilômetros, nós fizemos um estudo pelo IFAG, pelo Instituto de Fortalecimento do Setor Agro, onde nós temos ali mais 250 mil hectares a serem incorporados. O que precisa? Precisa que essa rodovia receba pavimentação, né? E é claro que a partir do momento que ela receba pavimentação, ela está ali preparada, já tem hoje grandes confinamentos, já tem ali grande área irrigada, boa parte irrigada, mas ela tem um potencial por exemplo, de 30 mil hectares, ela passar para 250, 300 mil hectares. O que precisa? Pavimentação. Por quê? As pessoas falam assim, mas tem a rodovia lá, ela é de chão batido, mas ela está lá. Hoje mudou muito a concepção. As nossas pontes, tem muitas pontes que são de 40 anos atrás, 50 anos atrás, pontes de madeira, onde passava um caminhãozinho de manhã catando leite, né, um caminhão toco com 3, 4 toneladas, e de tarde, às vezes, o compadre passava lá de charrete para tomar um café na casa do outro compadre que está no outro lado do corguinho. Então, essa é a vida. Hoje mudou. Hoje, um bitrem se carrega 50, 60 toneladas e não há estrada que não seja pavimentada que suporte isso. Então, a gente tem que ter essa concepção, né? E por isso que nós temos aí uma parceria muito forte com o governo do estado, no sentido de apontar, né? De apontar onde estão esses gargalos, quais são os mais importantes. E digo mais a todos vocês, até agora não houve um palmo de rodovia que foi pavimentada ou foi projetada no estado de Goiás com interferência do governador Ronaldo Caiado. Todas elas passaram por um estudo, todas elas passaram, olha, se nós fizermos essa ponte, o que ela vai resultar, o que ela vai crescer do ponto de vista econômico, geração de emprego e melhoria da vida das pessoas, a vida social. Todas foram feitas esse estudo. As rodovias também. Então, se a gente conseguir avançar no sentido de colocar essa infraestrutura necessária, energia elétrica, rodovias, eu não tenho dúvida, esse estado aqui, ele tem o futuro de Goiás é um futuro brilhante. Ele já é um estado excelente para você viver. Mas eu quero dizer que, ainda além disso, nós temos muito a se desenvolver, nós temos um futuro muito promissor a fazer com que as próximas gerações elas possam aqui viver, possam aqui se transformar, como é o estado que eu nasci, Santa Catarina. Santa Catarina, nos 2, 3 últimos anos, recebeu 150 mil pessoas que saíram de outros estados e foram morar em Santa Catarina. Foram atrás do quê? De melhoria de qualidade de vida. Agora, se você analisar Goiás também está nessa mesma situação, onde não há uma imigração, onde as pessoas não saem daqui. Muitas pessoas vêm morar aqui. E é importante isso. É importante que a nossa população ela cresça organicamente com quem é daqui, mas também com pessoas que venham de fora para ajudar no desenvolvimento, investir em Goiás. Então, isso tudo nos orgulha muito, né? E o setor agro, sem dúvida nenhuma, sem demérito a nenhum outro setor, ele é o grande setor que puxa a economia, é o grande setor aí que nós podemos apostar todas as fichas que ele vai dar um resultado excepcional ainda para o estado. Zé Mário, então nós podemos dizer que o Vale do Araguaia é a bola da vez, né? E prevendo isso, até essa semana que se passou, o governador disse que já iniciou os estudos, né, Zé? Para poder a possibilidade da duplicação da GO que liga ali Goiás até lá em São Miguel do Araguaia, na divisa do Tocantins, já prevendo realmente esse desenvolvimento lá, né? Porque, como você disse, né, a infraestrutura é de fundamental importância para esses avanços e o governo de Goiás vem prevendo isso e se antecipando.
Então essa é uma ação importante. Eu queria também aproveitar aqui, Zé, você falou da importância da infraestrutura, mas aproveitar também para te perguntar qual que foi a importância para o agro aqui no nosso estado em relação à segurança pública. A gente sabe que Goiás se tornou uma referência na segurança pública, no governo Caiado, foi criado aí o Batalhão Rural e a gente sabe que a FAEG foi uma grande parceira, né, para esse início de tudo aí. Como que isso impactou, Zé, no agro, a questão da segurança pública aqui no nosso estado? Só para complementar aquilo que você falou da G1 64, que liga Goiás até São Miguel do Araguaia, até a divisa do Tocantins, ela é fundamental. Nós temos ali um trecho, principalmente até Faina, Araguapaz ali, que são bastante curvas, e que o movimento é crescente diário. Então, se nós tivermos ali uma duplicação dessa rodovia e mais as outras que cortam para o Araguaia, para o rio Araguaia, sem dúvida nenhuma, escoamento de produção sensacional. Além da ferrovia que está sendo construída mais ao norte, ali vai ser uma logística fantástica, né? E muita coisa do Mato Grosso também vai passar por ali. Então, com relação a outra pergunta, complementa a pergunta, qual foi? Foi sobre a questão da segurança pública, o impacto da segurança pública no agro aqui no nosso estado. Mudou da água para o vinho. O produtor rural, o produtor rural, de uma forma geral, as pessoas que trabalhavam também, trabalham nas propriedades rurais, quando ia chegando no final do dia, o sol já ia se pondo, as pessoas iam sendo tomadas por, assim, medo total, né? Eram acometidas ali de um medo de a hora de anoitecer, de serem ali brindados ali com a visita de meliantes, de criminosos, a fim de subtrair seus bens, de roubos, né, de furtos, e até atentar contra a vida dessas famílias. E o que acontecia? Muitos deles, a maioria deles, né, os trabalhadores pegavam ali a sua motoca e iam embora para a cidade. Mudava para a cidade. Abandonava lá, né? A fazenda. Não, ia embora. Vou ficar à noite aqui, vou ficar refém aqui, chega alguém aqui, comer um assalto aqui, atenta contra a vida da minha família. O pessoal ia embora, dormir na cidade. Bom, e aí, com a chegada do Batalhão Rural, com todo o georreferenciamento que é feito hoje de todas as propriedades, né, a criação do Batalhão Rural, ela foi fundamental para que o setor rural também ele tivesse a sua possibilidade. Para vocês terem uma ideia, anteriormente, quando aquele setor, aquele município queria uma segurança melhor, né, um policiamento melhor, o próprio sindicato rural, os produtores, eles tinham que fazer uma vaquinha para pagar hora extra dos policiais, né? Então ali eles tinham que pagar, olha, aqui, tal. Um negócio totalmente discriminatório onde a segurança estava na cidade, né? E o meio rural totalmente desguarnecido, e se eu quisesse ter segurança, que é constitucional, está lá, direito a todos, né? Eu tinha que pagar. E com a criação do Batalhão Rural, com a atenção que foi dada ao Batalhão Rural, né, isso houve uma mudança drástica. Hoje o meio rural ele tem essa tranquilidade. É claro que ainda tem os seus casos esporádicos, né? Também depois foi criada a delegacia especializada em segurança rural, também uma delegacia especializada na questão rural, né? Mas mudou-se da água para o vinho. E o Batalhão Rural, ele foi dado uma característica importante a ele, com treinamento, capacitação, com armamento, né? Inclusive, nós da federação sempre fomos muito parceiros, fazendo ali, inclusive, captação de recursos para comprar armas. É claro que nunca houve um pedido especial do Estado, mas o produtor rural, ele fala, poxa vida, vamos ajudar, né? Comprar fuzis, foram adquiridos, se não me engano, 39 fuzis. Aí fomos pegos até de surpresa com a guerra entre Israel e a faixa de Gaza. Os fuzis eram israelenses e os israelenses suspenderam as entregas. Não, porque nós precisamos de fuzil aqui para brigar contra Gaza, né? Então, segurado aqui, né? Você vê que a questão geopolítica ela vai longe, né? Nós ficamos até prejudicados na entrega dos fuzis para o Batalhão Rural. Mas para quê? Para que todos pudessem ter a mesma arma. Então o bandido vem bem armado de lá. A força de segurança ela vai bem armada daqui. Então vamos trabalhar com a mesma intensidade, né?
Porque de repente o cara de lá vem com uma R15 e vai o policial aqui com 38, 32, com aquela bala falhando, não tem jeito, né? Então, isso tudo foi extremamente importante, né? E está sendo importante. E hoje há uma disputa muito grande dentro da própria Polícia Militar para que as pessoas, para que os soldados possam ir para o batalhão rural, né? Há um deferimento especial. É claro que todas as forças de segurança são importantes, né? A PM de Goiás, ela faz um trabalho fantástico, que é uma referência no Brasil hoje, como a melhor polícia do Brasil, a Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, enfim. Mas o Batalhão Rural realmente é um orgulho, e a gente tem um orgulho danado, onde eu chego nesse fundão de estado, aí os 4 cantos de estado, quando você vê o pessoal do Batalhão Rural com aquele chapéuzinho preto, com aquele colarzinho na manga aqui, realmente a gente tem um orgulho ali, porque, modéstia à parte, a gente faz parte também de ter chegado a esse status de excelência a qual o Batalhão Rural tomou, né? As patrulhas rurais tomaram, com caminhonetes, com armamento qualificado. Enfim, não vai lá mexer com o produtor rural que vai ter problema com a polícia. Não tem. É uma recomendação que a gente faz para os meliantes. Não mexe no rural e nem no urbano, né? Mas no rural não vai não, que vai ter problema. Então, a gente já vai avisando para não precisar ter confronto, para não precisar ter aí esses dissabores aí. Porque aqui em Goiás, como é que é a frase do governador? Ou o bandido muda de estado, ou muda de profissão. Ou muda de profissão, né? Doutor José Mário, então, puxando mais aquela linha que a gente estava falando aí sobre a linha do boi, da chibata ali, do São Miguel, da duplicação que o presidente Rafael levantou, eu acho que também Goiás está crescendo muito, principalmente na questão de irrigação, né? Ali da região do Vão do Paraná, né? O Rafael pode até falar com propriedade aí, Goiás Social, né? Que tem feito investimentos na linha. Como é que o senhor vê as políticas públicas aí atuando na frente, na ponta ali com aquele produtor rural? Porque às vezes a gente está falando aqui, né? O pessoal acha que a gente está falando aqui só do grande produtor de soja, do grande produtor de milho, mas a gente sabe que tem aquele produtor do milho pamonheiro, que tem o produtor de HF também, que precisa também escoar essa produção e precisa comercializar todos os seus produtos, né, doutor? Esse tom que você usou agora, essa colocação que você usou realmente é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que o agro é só o milho, só a soja, o grande produtor, né, é o boi, tá? Tudo isso é extremamente importante, mas como que a gente trata isso, né? É claro que você tem que ter uma forma como você aborda essas questões, né? Dentro do sistema FAEG-Senar, dentro do próprio SEBRAE, né? Acredito que o Rafael também, de uma forma muito sábia, a Secretaria da Agricultura do Estado, nós temos que olhar as coisas como uma mãe olha os filhos. Pegar o grande produtor, a grande propriedade. Porque essa questão de grande produtor e pequeno produtor, ela é um pouco equivocada. É relativa, né? É relativa. Dentro de uma grande propriedade, você pode ter um pequeno produtor com cabeça de minhoca, né? E dentro de uma pequena propriedade, você pode ter um grande produtor. Então, é muito relativo. Mas a grande propriedade, como que nós vemos isso? É como a mãe trata o filho formado. Você é formado. Então, de qualquer forma, você vai se virando. Né? Você tem as ferramentas aí, já né? formou na faculdade, você já está com curso superior e tal. Então, a mãe tem uma preocupação, é claro, mas menor. O médio produtor, esse é complicado, porque esse é aquele donem, sabe? Ele não está nem grande nem pequeno. Então, mas nós tratamos o médio produtor, a média propriedade, como uma mãe cuida do filho adolescente. Para quê? Para que você não perca o investimento que você chegou até ali, né? Porque ele pode escorregar e recuar. O filho adolescente tem essa... Né? Às vezes é um filho muito bem orientado e tudo. Mas ele chegou... Faz uns investimentos meio doidão. Mas você chegou ali na idade da adolescência, de repente ele começa a andar com uns amigos que não são muito recomendáveis, tá? E você pode ter problemas. Esse é o médio. E a pequena propriedade, né? Esse pequeno o produtor que está numa pequena propriedade. Nós temos que olhar ele como uma mãe olha um filho recém-nascido. Você tem que tratar, dar de comer para ele, dar mamar, dar o banho nele, colocar ele para dormir para que ele possa crescer um adulto sadio. É assim que a gente enxerga, essa é a minha orientação. Né? E eu não tenho dúvida que o Estado de Goiás, o governador, a nossa primeira-dama, ela trata exatamente dessa forma. Né? Eu tive a oportunidade de estar com ela lá em Juazeiro e Petrolina, na Bahia, e Pernambuco, quando foi se olhar essa questão, né, da implantação desses projetos de irrigação
no vão do Paraná. E hoje a gente já vê com uma alegria muito grande esses projetos serem ali implantados e dando resultado. Os produtores produzindo maracujá, produtores ali produzindo manga, produtores esses que estavam totalmente lá abandonados. Nós sabemos, Rafael, da situação dos assentamentos em Goiás. A gente conhece isso, sem energia, né, muitas vezes sem acesso, sem estradas. E tudo isso foi incluso, né, dentro do Goiás Social e com parcerias. O Senar é parceiro dentro desses projetos aí. E hoje nós temos um trabalho de assistência técnica e gerencial, complementar, é claro, aquilo que a Emater faz, mas a gente faz isso de forma unida, por quê? Dá resultado para esse pequeno produtor, né, para essa pequena propriedade. Então, ali, quando você via produtores ali sem muita expectativa de futuro, lembra que o Zé Mário saiu com 9 anos de idade de casa? Lembro, tá doido. Será que é isso que a gente deseja para um filho de uma pequena propriedade, de um pequeno produtor? Eu acho que não. Não é isso. Então, esse que tem que ser o norte da nossa vida. E é isso que nos orienta, é isso que faz com que todos os dias a gente tente melhorar o nosso trabalho, né, cobrar mais da equipe. Hoje, Rafael, nós estamos com 750 técnicos no campo. Né? Hoje o Senar assiste 25 mil produtores praticamente, já 40 mil passaram já pelo nosso sistema, já com a Emater complementando, a Secretaria da Agricultura. Nós não temos esse negócio de ciumeira, né? Cada um faz, e o importante, e a gente tem um ditado que a gente usa, que não importa a cor do gato, importa que ele caça o rato. Então, e esse produtor, ele dá um retorno. A gente tem estudos, né, dentro da Federação da Agricultura, de que se nós passar produtor da classe D e E para a classe C, parte dele, 40%, se nós pegarmos classe C e passar para a classe A e B, eu aumento o valor bruto da produção em Goiás de 50%. Então, quando eu falo disso tudo, eu falo em melhoria da qualidade de vida, eu falo em perspectiva melhor para a sua família, e eu estou falando, acima de tudo, em crescimento e desenvolvimento dos municípios e do Estado. Então, se você pegar, vamos voltar para o vão do Paraná. Se nós pegarmos ali esse produtor de frutas que está ali produzindo maracujá, vai produzir manga. Ele, em vez de ele ser, às vezes, um custo, um ônus para a prefeitura, um ônus para o Estado, um ônus para o governo federal, ele vai ter bônus, ele vai gerar emprego, ele vai gerar impostos, ele vai gerar riqueza, ele vai gerar bem-estar. Então é isso. Agora, o que esse produtor precisa? De apoio. Esse produtor, que muitas vezes ele é esquecido, estava esquecido, né? E o que a gente tenta, as nossas instituições, quando eu falo nossas, falo da Emater, eu falo do Senar, eu falo do Sebrae, eu falo de quem está envolvido dentro desse processo, é de você estender a mão para eles, dizer, vem cá, meu filho, aqui nós temos um jeito, aqui nós damos um jeito, aqui nós conseguimos dar um jeito de melhorar o seu negócio, aqui nós conseguimos fazer isso, aqui nós conseguimos fazer aquilo. Porque muitas vezes esse produtor ele é visto por quem? Só pelo fiscal. O fiscal enxerga ele, porque ele vai da caminhada traçada. O fiscal do IBAMA que vai lá para ferrar ele. Não é verdade? O fiscal do trabalho que vai lá ferrar ele, desanimar a vida dele. Ele não precisa disso. Ele precisa de um agrônomo, ele precisa de um veterinário, ele precisa de um zootecnista, de um técnico agrícola para dizer, ó, aqui tem solução. Não é porque você está numa pequena propriedade que você não pode colher 70 sacos de soja. Não é que você está numa pequena propriedade que você não possa criar seu peixe. Não é que você esteja numa pequena propriedade que você não pode produzir manga. Não é, entendeu? Então, você, com esse trabalho, você consegue ali, de toda forma, transformar a vida dessas pessoas. Mais que isso. É transformador e isso nos dá um alento e uma energia tão forte que quando você vê... Qual é o futuro de um filho de um pequeno produtor na cidade? O cara que está desanimado lá, no assentamento. Vamos lá. Ele vai eu desanimei. Aqui não tem internet, aqui não tem estrada, aqui não tem estudo para mim e tal. Vou embora para a cidade. Tá bom. Ele chegando na cidade, o que ele vai fazer lá? Qual é a profissão que ele vai ter? Vai ter subemprego, né? Não vai ter... Frentista, massador de massa lá. Não desmerecendo, né? Quem faz esse trabalho, obviamente. Mas... Servente, ajudante de carpinteiro, ajudante de pedreiro. Mas é isso que a gente quer para essas pessoas, porque ele não tem a oportunidade de terminar um primeiro grau completo, de fazer um segundo grau. Ele vai ter um subemprego. É indigno? Claro que não é. De jeito nenhum. Mas é só isso que a gente quer para ele, que a gente deseja? Acho que não. Quem está dentro de uma missão de governo, quem está dentro de uma instituição
como nós estamos, no Senar, no Sebrae, eu acho que a gente tem que olhar essas pessoas com todo e cuidar deles. Cuidar deles. Né? Possibilitar a eles uma vida melhor, sem que eles saiam da propriedade. E aí você faz um papel inverso. Você pega esse filho do pequeno produtor, que já tinha ido embora para a cidade desanimado, você mostrou que é viável a produção na propriedade deles, ele vai voltar para casa, vai trabalhar lá com seu pai, com a sua mãe, de tarde ele pega a motoquinha e vai fazer faculdade na cidade. A equação é essa. E já foram milhares e milhares de famílias que a gente conseguiu fazer isso. Então essa é a nossa motivação. Isso praticamente para a gente é uma missão de vida. Porque se não for isso, a gente tem que largar a mão de tudo e cuidar da roça. Porque aí a gente vai lá cuidar, plantar soja, plantar milho, plantar algodão, aí vamos cuidar da vida. Agora, senão, a gente tem que ter isso como missão, como meta de vida. Transformar a vida das pessoas para melhor. E a gente pode fazer muito, e estamos fazendo muito. Eu falo aqui com toda tranquilidade, Rafael. A parceria que a gente tem, e eu acho que um governo que nós temos hoje, e falo porque o Ronaldo Caiado é meu amigo, irmão há 30 anos, né? Mas a gente consegue, sabe, se complementar. Às vezes as pessoas perguntam, Zé Mário, mas por que vocês entram nessas parcerias e tal? Como, por exemplo, agora o IFAG com o Funderinfra, para poder executar obras de uma forma mais ágil, mais rápida. Falei por 2 motivos. Primeiro, para devolver aquilo que o produtor pagou em benefício, em obra, para desenvolver o Estado da forma que eu falei anteriormente. E segundo, para ajudar no desenvolvimento do Estado, para acelerar o desenvolvimento do Estado. Por quê? Porque o povo goiano merece. O povo goiano merece o melhor. E é por isso que a gente entra nisso. Apesar de ter os contrários, apesar de ter as pessoas que falam bobagem por aí, né, principalmente algumas pessoas que não têm compromisso com nada, mas isso não importa, porque o importante é nós ter a fé em Deus e, acima de tudo, nas pessoas e na crença daquilo que a gente dá conta de fazer. Zé Mário, e nesse sentido, eu queria até aproveitar a sua participação aqui, que isso é algo que a gente tem feito muito lá na Emater e eu pessoalmente, né, que é justamente falando com os prefeitos, sempre que eu tenho oportunidade, do grande potencial das pequenas propriedades do nosso estado. Né? Eu falo isso porque quando ainda deputado, Pedro, onde eu ia no estado de Goiás, o que os prefeitos mais me pediam, Rafael, ajuda nós a trazer uma indústria aqui para a cidade, a gente precisa de emprego. E eu tenho falado para todo mundo, olha, todo município tem aqui uma grande indústria adormecida que é as pequenas propriedades. Se a gente juntos, né, conseguir fazer isso funcionar, aqui a gente vai gerar emprego, a gente vai gerar renda, a gente vai mudar a realidade de vida do município justamente por causa disso, desse grande potencial ainda que não foi explorado das pequenas propriedades. E falando nisso também, Zé Mário, tem um assunto que também tem nos preocupado muito, e acredito que você também, pela liderança que você exerce, você já, de certa forma, já tocou no assunto, que é em relação à sucessão familiar. Né? A gente tem visto, principalmente nas pequenas propriedades, os produtores já numa idade avançada, e a sucessão ainda não está preparada, não está pronta, justamente pelo que você colocou. Esse filho cresceu ali, vendo o pai passar dificuldade, vendo o pai não avançar por falta de oportunidades, e o caminho que eles entenderam mais viável seria ir embora para a cidade. Né? E o que você disse, não é uma realidade. Como que vocês têm trabalhado isso e qual o recado que você deixa aí para as lideranças que são envolvidas no agro, que eu acho que isso tem que ser um trabalho de todos nós e uma preocupação de todos nós de garantir essa sucessão familiar, porque isso também, querendo ou não, tem a ver com a segurança alimentar do nosso país. Sem dúvida nenhuma. E a gente começa o trabalho onde? Começa na infância. Na infância, né? Com as crianças já. Nós temos um programa no Senar, programa Agrinho, onde a gente está, por ano, a gente trabalha com 400, 600 mil crianças, mostrando a eles a importância do setor, mostrando a eles a importância da segurança alimentar, de produzir alimentos saudáveis, de cuidar da natureza, de zelar da natureza, de zelar das nossas águas, enfim, motivando ele ali a conhecer mais, né, tudo aquilo que a terra pode dar, né, pode dar a ele. E, é claro, depois, numa continuidade, também trabalhando os jovens, né, dentro do FAEG Jovem, hoje, que é o maior programa de jovens do Brasil, né, o FAEG Jovem, motivando esses jovens e mostrando aquilo que você falou, Rafael,
que dentro do setor agropecuário, dentro de uma pequena propriedade, você pode ter ali dignidade, você pode ter ali renda, né? Você pode ter qualidade de vida, né? Tudo aquilo que tem no meio urbano, você pode ter ali também. Acabamos de falar da segurança rural, né? Onde você tem segurança, onde você tem hoje, com a tecnologia, né? Você tem a sua internet, você tem ali o seu sinal de telefone, você tem, né? Você consegue fazer isso. Agora, o que você precisa estimular? Renda. Né? Ninguém vive lá mal, ninguém vai ficar lá passando dificuldade. Vamos exemplificar isso. Pega uma propriedade onde o produtor produz aí 50 litros de leite por dia. 50. 5 vezes 2 e pouquinho vai dar o quê? R$120 por dia. 120 vezes 30, 3.600. 3 mil conto por mês. Tira energia. Tira mais não sei o quê. Ração. Tira a ração, tira o remédio da vaca. Sobrou quanto? 1.000 conto no máximo. Nem isso, 800, 500, 800 reais. Aí tem o ITR que o cara tem que pagar, tem não sei o quê, tá. Qual é o filho que vai querer viver num negócio desse? Jamais, esquece. Agora, quando entra um técnico, um agrônomo, que teve a oportunidade de estudar numa faculdade, né, com o esforço do seu pai, com o esforço próprio da sua mãe, o esforço dele, né, de fazer uma graduação, de aprender, aí a Emater contrata esse agrônomo, coloca ele para trabalhar, o Senar contrata ele, capacita ele, que tem que capacitar, porque tem muita gente que sai da faculdade e não sabe nada. A gente tem que dar umas encostadas. Eu achei que esse problema era só na Emater. Não é não. Aliás, nós criamos lá agora a Academia do Senar. 6 meses, né? Quem está no último semestre de graduação ou já formado, né, recém-formado, a gente contrata ele e vai ficar 6 meses andando já com o mais experiente na cadeia produtiva que ele for assistir, para ele já pegar o jeito. Mas então, se você melhora a vida dessa família, você pode ter certeza que com o estímulo que você dá a ele, né, com o estímulo que você dá ao filho mostrando isso tudo, ele vai ficar lá. Vai construir a sua casinha do lado, vai casar com a vizinha, tal, e ali ele vai constituir a família. Agora, se não der uma atenção a ele, não tem jeito. E aí é importante a gente ressaltar um outro ponto, né? Por exemplo, os assentamentos. Nós sabemos que nos assentamentos muita gente que está ali não tem aptidão nenhuma. Não tem. Vai lá, falaram que é sem terra e tal, mas é uma pessoa, um desempregado urbano que achou uma oportunidade, aí pega um governo federal, muitas vezes, que tem a mesma ideologia dele, tá, aquela confusão, não vou aqui me aprofundar nesse debate, mas vocês conhecem bem. Esse aí tem que ser um podcast só para ele. Só para esse, Então, desse montante que nós temos, vamos supor que a gente consiga, né, melhorar a vida de 50%. Pô, é um grande avanço, é isso que você falou. É renda, é dignidade, é crescimento do município. Então, o município, às vezes, o município pequeno, ele não precisa trazer uma grande indústria. Transforme e melhore aquilo que está ali já. Por exemplo, em vez de 50 litros de leite, passa a produzir 300. Já pensou que maravilha? Multipliquei por 6 a produção, a produtividade e a renda do município. E às vezes é fazendo pequenos ajustes. Que o técnico capacitado sabe enxergar, né? Aquilo que o produtor. Por isso que eu falo, é bom conversar com vocês, porque vocês já manjam do negócio, né? Pedro manja, você manja. Não é ir no banco pegar um dinheiro emprestado e se lascar tudo. Não, arruma ali mesmo. Né? Por exemplo, você pega lá um pequeno produtor, o cara, qual é a tua aptidão? Não, o negócio meu aqui é produzir leite. Aí ele tem 40 cabeças de gado, 40. De mamanda caducando, um com chifrão, outro com chifrinho, um manco, outro não sei o quê. 40 cabeças. Aí, quantos você está produzindo quantos litros? Estou produzindo 50 litros. Quantas vacas você está ordenhando? 5. O que as outras 35 estão fazendo lá? Se o negócio dele é leite. Entendeu? Então você começa por aí. Não, essa bezerra aqui é capaz que vai virar. E aquele chifrudinho ali? Vende, tá limpa, tal. Você entendeu? Você começa do... Como é que a gente fala? Começa do começo. Eu vou falar mais pra você. Beleza. E o esterco que tá sobrando desse gado aí, você fez sua horta? Porque horta eu posso falar com propriedade. Hoje uma horta, ela costuma dar de lucro no bolso do produtor R$1.000 a cada 100 metros quadrados. O que é 100 metros dentro da propriedade? Eu vi que você
no começo, quando você começou a falar em HF, eu já falei, esse caboclo gosta de horta. Ué. Não, meu mas é mundo. isso aí, você tem razão. A horta é muito lucrativa, né? No metro quadrado você consegue plantar 20 pés de alface. Se você vender cada pé de alface a R$3 é quanto? 20 vezes 3 dá 60 60 conto em 1 metro quadrado. Vamos falar que você gastou muito. Você gastou 50 centavos para produzir um pé. Você gastou R$10, 50 é lucro. Mas mais a mão e a enxada, né? Não, mas a mão e a enxada. Mas às vezes o cara tá sofrendo com leite, mas o problema, sabe ele o que pode que é? verticalizar. Pois é, mas o problema é que tem alguns, que é um tanto desses 50% afora, que a enxada é problema. Aí usa o malte, aquele plástico branco, tampa lá, ajuda na capina. Assim, né, tem um pessoal aí bem radical que fala assim. Aí eu falo, que não sei o que eu tenho, que não sei o que. Eu falei, rapaz, deixa eu te falar, nós temos uma pequena diferença. Os meus caras é na mão de Deus da enxada, esse ano no pé de andar à toa. A gente usa às vezes esse jargão. Mas é isso aí, tem jeito. As coisas têm jeito. E é o que você falou, né, Zé? Às vezes com pouca coisa, né? Às vezes, como você disse, às vezes não precisa nem de um investimento, só a própria assistência técnica já muda a vida, né? Pessoa, sabe? Você levar a vontade para ele e tal. Então, são coisas simples. Tem coisa assim que, às vezes, as pessoas... Sabe, o mundo... ninguém é obrigado a saber. Mas, por exemplo, tem gente da cidade chique, da cidade grande, que olha para o morro e fala assim, lá tem um morro, lá acabou, lá atrás só tem bicho em mato. E lá tem gente morando. Lá tem um pequeno produtor, como diz outro, plantando. Tem um plantando HF, tirando leite e tal. É lá que a gente tem que estar. Plantando na espingarda e colhendo no laço. É lá que nós temos que estar, entendeu? Uma vez me lembro um caso engraçado, no início do primeiro mandato do governador Caiado. Nós fomos lá em Caçu inaugurar uma ponte de 6 metros de largura. Essa inauguração da época era meio restrita, que estava começando, o Estado estava numa dificuldade enorme. Mas vamos nós inaugurar uma ponte de 6 metros de largo. Imagina o tamanhão da ponte, né? Rio Cachoeirinha. Descemos em Caçu e fomos 30 quilômetros, na estrada ruim que só. Chegamos lá na ponte, daí tá todo mundo lá, e tarará, e inauguração e tal, e a carne assando debaixo da ponte nova, né? Aquelas pontes de vigotão. Aí chega a imprensa e pergunta assim para nós, pergunta para o governador. Mas eu já tinha falado para ele, né, porque muitas vezes ele copia também as coisas da gente. O cara falou assim, mas vocês vieram de tão longe de Goiânia para inaugurar uma ponte, qual é a importância disso? Para nós falar a importância, é difícil de uma ponte dessa. Agora você tem que perguntar para quem mora de lá da ponte a importância dela. As crianças que muitas vezes no dia de chuva queriam estudar, não tinha jeito e tal. Então a resposta tem que ser de quem está de lá da ponte. E essa é a resposta que nós também precisamos dar. Pergunta para quem está atrás do morro a importância da Imater, a importância do Senar, a importância do trabalho do Sindicato Rural. Então, são as coisas que às vezes são invisíveis para certas pessoas, mas para quem saiu com 9 anos de idade de casa, que foi trabalhar de lavador de prato, se o cara não tiver essa sensibilidade, aí tem que pegar ele e dar uma tunga, né? Dá uma emburrada, né? Zé Mari, Zé Mari, nesse sentido, né, que você falou aí, é igual o programa, né, do Agro é Social que a gente tem executado no estado, que a gente tem dado os cursos de capacitação e com o recurso do Fundo Protege, que é administrado pela nossa primeira-dama Gracinha Caiado, a gente dá uma ajuda de R$5.000 para esse produtor iniciar a atividade na qual ele foi ali capacitado, né? É o que você falou, e muita gente que às vezes a gente fala, a pessoa fala, mas R$5.000 é muito pouco, mas para esse cara que está lá atrás do morro, como você disse, R$5.000 pode mudar a vida dele, transformar a realidade dele, porque ele já começa um negócio, já começa a produzir, já começa a ter uma renda, e a gente já tem visto vários testemunhos nesse sentido, né? Porque de fato a importância disso tem que ser medida para essa pessoa que está lá que nunca foi assistida. Imagina esse pequeno produtor aí, pequena propriedade, o camarada não tem um triturador para triturar uma cana, um napier, né, para triturar um milho, não tem uma ordenha de balde ao pé, que é um negócio mais simples, né? Imagina isso, se transforma a vida deles lá. Então isso tudo é importante. Hoje ainda conversava com uma prefeita no interior, numa cidade bem pequenininha, e ela falando da dificuldade que tem de emprego e tal, e realmente eles têm uma agricultura bem desenvolvida e não tem assim muita pequena propriedade. Mas a visão delas, olha, eu não consigo levar uma indústria, mas eu estou levando, sabe o quê? Eu estou levando o pessoal da 44 ali,
eles têm o corte de tecido, de roupa, né? E ela vai implantar lá vai preparar 60 mulheres para costurar. E a dificuldade qual é das mulheres? É comprar a maquininha, comprar a máquina de costurar a roupa. Eu falei para ela, você vai fazer uma transformação, né? Com 60 senhoras, ou mesmo homens trabalhando, né, numa pequena cidade, é uma empresa de médio porte, não é verdade? Não é verdade? Então você veja a transformação, a renda que isso vai trazer para o município, formar uma cooperativa, ali o consumo do município vai aumentar, o comércio vai vender mais. Então, isso tudo, né? Então, quando você vê a microeconomia que gira, quando você fomenta, por exemplo, nós estávamos falando aqui, aumentar a produção de leite, aumentar a produção de frutas, aumentar a produção disso, daquele outro, quem se apropria em primeiro lugar disso é o comércio local. A pessoa vai consumir mais no supermercado, vai trocar o carrinho dele por um carro melhor, vai trocar o posto de gasolina. Aquele fogão tem uma marca Daco, que é uma marca de fogão antigo, né? A porta dele é vermelha. Imagina. Esmaltada. Esmaltada, é. Tem o vermelho e o azul, né? A tampa do forno, ela já não fecha, ela fica aberta. Você tem que pôr o papelão em cima para calçar a tampa do forno, porque senão se bate no meio da canela e descasca a canela mesmo. Aí, esse fogão já vai ser encostado. A senhora desse produtor já vai comprar um fogão de 5 bocas, com aquela boca maior no meio. Né? O comércio já vendeu e tal. Então é isso é economia, é as coisas melhorando, as coisas girando, e sem dúvida nenhuma, o setor agropecuário, ele faz, e ele pode fazer muito. Agora depende da gente sempre estar inovando, buscando todos os dias as alternativas, né, buscando todos os dias caminhar junto para que essas coisas possam evoluir de uma forma conjunta. Eu não tenho dúvida nenhuma. E eu falo aqui, Goiás, nós temos ainda um futuro brilhante. Basta a gente ir seguindo, trilhando todos os dias, levantando de manhã, botando os joelhos no chão, pedindo a Deus, nos guie, nos dê força para que a gente possa atingir os objetivos. E graças a Deus ele tem sido muito bondoso conosco. Pedro, Zé Mário, o papo tá bom, mas o nosso tempo aqui tá se encerrando. E queria já aqui deixar minha palavra de agradecimento, Zé, pela participação, pela sua presença aqui. Com certeza nós teremos outras oportunidades para falar aqui de outros assuntos, né? Agradecer meu companheiro aqui de bancada, o Pedro Maia também, né? Que nós vamos estar aqui toda semana, né, Pedro? Com certeza. Pedro Maia. Se uma semana eu não puder estar, o Pedro vai estar aqui. Quando ele não puder estar, a gente vai aqui conduzindo. Rafael, só para a nossa audiência qualificada, né? HF, Hortifruti Grangeiro. Tem que ser, que senão... É um nome bonito. Fica falando código aí, né? De dizer que é alface, essas coisas todas aí. Zé, mas eu queria... Cenoura. Queria aproveitar aqui para o senhor deixar aí seu último recado aí, né? Pedir aí para a turma já seguir o senhor lá nas redes sociais para conhecer mais o trabalho também que você vem desenvolvendo. Enfim, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Rafael. Coração mesmo a oportunidade de estar aqui no primeiro podcast Goiás Agro. Ao Pedrão também aí, parabéns a vocês dois, parabéns a toda a equipe, né? E sem dúvida nenhuma um programa inovador, um programa que vai trazer, além, é claro, do bate-papo tranquilo, né? As brincadeiras, mas também a gente tem a responsabilidade de levar aquilo que é verdadeiro e também a nossa potencialidade. E dizer que estamos à disposição, e para mim foi uma alegria muito grande poder estar aqui participando desse primeiro programa. Né? Semana essa que foi bastante movimentada e, sem dúvida nenhuma, outros também virão. Né? Nós tivemos aqui a grata satisfação de receber todo o Sebrae do Brasil aqui em Goiânia nessa semana. Né? As pessoas ficaram impressionadas com a receptividade do povo goiano, né? Com o atendimento. Então, isso nos traz uma alegria muito grande ver que os 27 estados da nação tiveram aqui, 26, mais Goiás, né? E que todos saíram daqui satisfeitos por conhecer o acolhimento do povo goiano. Então, vocês também é meu cumprimento e parabéns aí pela iniciativa desse programa. Valeu, gratidão, Rafael, aí, pela oportunidade também de dividir essa bancada com você. Me senti mais uma vez honrado, lisonjeado de poder falar do assunto que eu sou apaixonado e que eu vivo disso, né? O meu negócio é o agro, é produzir, é plantar, e
principalmente transformar vidas, né? Porque o agro transforma vidas, né? Seja em qual nível for, né? Zé, parabéns pela sua trajetória aí, desde os 9 anos de idade, peitar o mundão velho sem porteira aí, sair quebrando o cerrado aí no mato. É isso aí. Vamos falar nas redes sociais aí, né, Rafael? Fala seu Instagram aí, Zé Mário, pra turma seguir. Esqueci. Zé Mário G.O. Zé Mário G.O. Eu não importo, tem gente que não gosta que chama de Zé. Só Zé, né? Não é José, não, Zé mesmo. Aí tem uns que tem que ser José. Não, é Zé, pronto, acabou. É Mário. Zé Mário G.O. Não tem como errar, né, Zé? Não tem como errar. Zé Mário G.O. E também pedir o pessoal aí para nos seguir lá nas redes sociais, Rafael Gouveia Oficial. Também seguir lá o nosso Instagram da Emater Goiás também, né? O governo de Goiás. E lá vocês vão ter todas as informações do nosso podcast. Deixa o seu aí também, Pedro, pra turma. Meu é o Por Pedro Maia. Por Pedro Maia. Pedro Maia. Tem... Eu dei uma suntada hoje. Você tem uns 4 seguidores, cara. Tem uma meia dúzia lá. Como é que você vai me ensinar esse negócio? Eu preciso aumentar a minha segmentação. Ué, vambora. Contar umas piadas. Tem que fazer umas dancinhas lá. E também, claro, gente, pedir para vocês que a gente já tá aí nas redes também com um podcast específico, né, do Goiás Agro. Então depois também segue lá, que lá vai estar todos aí os episódios, como a gente diz, transmissão aqui pela TBC, mas também nas redes sociais, no YouTube, né, para você poder compartilhar com todos os amigos e continuar aqui a cada semana acompanhando com um episódio novo, um convidado novo. Então, meu muito obrigado a você, que Deus lhe abençoe e continue aí seguindo o podcast Goiás Agro.